Olá, meu irmão, minha irmã, eu saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com vocês para nós estudarmos a Bíblia e hoje um assunto um pouco diferente, Jesus abandonado na cruz, né? Vamos seguir Mateus 27:46. Então ali Jesus, ele sendo perseguido por inveja dos sacerdotes daquela época, ele foi açoitado, foi crucificado, e ele já, quando estava crucificado, os sacerdotes ainda continuavam zombando de Jesus. E a palavra fala em Mateus 27, 45 e 46, fala que houve trevas naquele momento sobre toda a terra, e foi do meio-dia até as 3 horas da tarde essas trevas. E por volta das 3 horas da tarde, então Jesus, ele bradou, ele gritou em alta voz. E ele grita naquele momento: meu Deus, por que me abandonaste? Então essa pergunta que Jesus faz para Deus, ela nos conduz ao centro do sofrimento, o centro do sofrimento de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, se sentindo abandonado. Então, enquanto Jesus estava sendo açoitado, enquanto ele estava sendo escarnecido, Jesus ele se manteve calado. Mas, após a crucificação, ele clama em alta voz. Ele tinha sido desamparado por Deus. E naquele momento, Jesus então sentiu um medo imenso, uma agonia na alma ele sentiu. Então Jesus sentiu o desamparo total que nós sentiríamos lá no inferno por toda a eternidade. Então o que nós sentiríamos por toda a eternidade no inferno, Jesus sente naquele momento sendo abandonado por Deus. E a gente sentir-se abandonado é uma das piores expressões da vida humana. É algo terrível para nós. E aqui nós podemos ver que o próprio Filho de Deus está se sentindo desamparado. Mas o Filho de Deus, ele não está se sentindo desamparado por estar pregado na cruz ou por ter sido chicoteado. Ele, durante os açoites, ele não reclamou de nada. Ele está se sentindo aqui desamparado por estar carregando todo o nosso pecado. Todos os nossos pecados de todos, né? Todos os nossos erros ele está carregando neste momento. E naquele momento, então, a ira de Deus desce sobre Jesus, desce sobre ele, ao ponto dele sentir todo esse sofrimento que todos nós deveríamos sentir juntos, em toda a eternidade, no inferno. E naquele momento, ele pergunta para o Pai: por que me abandonaste? Jesus sempre fez a vontade do Pai. Em João 8:29, Jesus confia no Pai, está registrado lá, e ele diz: aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Mas agora, neste momento, Jesus tomou todos os nossos pecados para pagar na cruz. Naquele momento, naquele instante, Jesus se torna então um pecador por nós, carregando nossos pecados. E, ao longo do ministério de Jesus, Deus chama Jesus várias vezes, repetidamente, de meu filho amado. Nós podemos ver, está registrado em Mateus 3:17, Deus falando para Jesus: este é meu filho amado, em que me agrada. Também em Mateus 17:5, diz assim: este é meu filho amado, que me agrada. Ouçam-me. Também em Marcos, capítulo 1, versículo 11, também está escrito assim: tu és meu filho amado, em ti me agrado. Mas agora, na cruz, Jesus está abandonado pelo Pai. Está abandonado porque ele se fez pecador. Jesus está carregando nossos pecados. E esta resposta
dessa pergunta, por que me abandonaste, somente a própria Bíblia pode nos dar. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus se dispôs a sofrer para nos salvar. E agora, naquele momento, lá na cruz, sente todo o sofrimento que todos nós sentiríamos eternamente no inferno. Mas, por que o Filho de Deus fez isso por nós? Porque Ele também nos amou. Em João 15:13, a palavra fala: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Em João 13:1 também está registrado que Jesus amou os seus que estavam aqui neste mundo e amou até o fim. Jesus fez isso porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Lá em João, 1 João, capítulo 2, versículo 1, ele fala assim, João fala assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo o mundo. Então, Jesus aqui carregou um peso muito grande naquele momento, um sofrimento que nós sofreríamos na eternidade no inferno, não só o meu, mas os todos nossos. E ele sofreu naquele instante lá na cruz. Em 1 João 4:10, também a palavra fala assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Filho como propiciação pelos nossos pecados. Veja bem, então, o nosso amor por Deus, muitas vezes é um amor fraco, mas o amor dele por nós é enorme. Então, também lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, também fala assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça em Deus. Glória a Deus. Então, naquele momento, Jesus, ele se torna o pecado por nós. Ele paga todo o preço. Também em 1 Timóteo 2:6, a palavra fala assim: o qual se entregou a si mesmo como resgate por nós. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Glória a Deus. Então, muitas vezes, nós podemos ver que nós desviamos nossas atenções para outras divindades, sendo que este que sofreu por nós. Então, Jesus é essa propiciação por todos nós. Mesmo nós não amando Deus, Ele manda seu Filho para ser a propiciação por nossos pecados. Deus, Ele tornou seu Filho pecado por nós. Aquele que não tinha pecado nenhum, para que aquele que crê nele tenha uma vida eterna, para que nós se tornássemos justiça perante Deus. Jesus, então, ele se entrega a si mesmo com resgate por nós. Jesus, lá na cruz, naquele momento, Jesus derrubou toda aquela parede que nos separava de Deus. A Bíblia fala que rasgou o véu. Então nós não tínhamos acesso aos santos dos santos. Agora nós temos diretamente, através de nossas orações, nós podemos chegar, através de Jesus, chegar a Deus. Lá em Efésios, no capítulo 14, versículo 16, diz que por meio da cruz, Jesus anula aquela lei antiga, a lei dos mandamentos, no seu próprio corpo. Jesus, então, ele reconcilia o homem com Deus, lá na cruz, por mim e por você. Jesus, naquele momento, aniquilou a morte. Em 2 Timóteo 2:10, fala que Jesus nos trouxe novamente a imortalidade por meio do Evangelho. Aquela mesma imortalidade que Adão tinha perdido lá no paraíso.
Adão tinha uma vida eterna, mas ele perdeu com o pecado. Então, agora, nós podemos retornar a ter essa vida eterna através de Jesus. Então, naquele momento, Jesus devia ser abandonado, porque a Escritura ela devia ser cumprida. Era algo profético, era profético. No Salmos 22:1 diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Então veja, no Antigo Testamento, isso já era profético, deveria acontecer assim. Então, por isso que Jesus foi abandonado naquele momento. E também, em Mateus 26:54, fala que as profecias deveriam acontecer. Então, glória a Deus, que aconteceu tudo isso por nós. Meu caro ouvinte, agora não somos mais escravos do pavor da morte. Agora nós podemos ter a alegria de saber que quando nós partiremos, estaremos com Cristo. Paulo, ele tinha certeza da sua salvação. Ele fala, na sua velhice, ele fala assim: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, Paulo, para ele, se ele morria, era lucro. Se ele continuasse vivendo, também era lucro para ele, porque ele vivia em Cristo e aumentando o reino de Deus com seus ensinamentos. Mas apenas nós teremos essa vida eterna se nós aceitarmos Jesus como o único suficiente Salvador. Se nós não aceitarmos Ele, o único, nós não teremos a salvação. E já finalizando aqui esse breve estudo, em 1 Coríntios 15:57, a palavra fala: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Amém.